Laia! Olá, amigos! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, sabadão, boa noite, boa noite, boa noite, dia de balada, mas tá todo mundo aqui, boa noite, boa noite. Canal Tricolaço no ar, venha, deixe seu like aí, comente os assuntos, a coisa mais legal que tem nos últimos tempos é o pessoal comentando, avise as outras pessoas que têm comentários abalizados sobre o São Paulo por aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Robson Ramos, esse é o canal Tricolaço, a gente já tá junto há muito tempo, talvez você não associe, eu sou o Robson Ramos do Grupo Bandeirantes, da Band FM, do Trânsito, da Rádio Bandeirantes e já fui lá atrás também da Bradesco Esportes FM. Muita gente curtia, fala, pô, Robson, fala de futebol e tal. E eu vim falar já há 2 anos aqui no canal Tricolaço. E a gente tá aí falando sobre as coisas do São Paulo, bem humildemente, continuo fazendo as minhas outras coisas. Se um dia isso aqui virar sustento, aí a gente vai em frente. Mas depende muito de você. Mas aqui eu estou entre amigos e eu gosto, é um lugar onde eu gosto de abrir a câmera para mim mesmo, botar uma luzinha aqui e falar o que eu penso. E comentar e externar para quem está vendo aqui junto comigo e tal, aquilo que eu vi do jogo. É uma forma da gente conversar à distância. Então vamos lá. Terminou no Morumbi por volta de 8h25 da noite. Agora, quando esse vídeo está sendo gravado, já faz praticamente 2 horas que isso tudo aconteceu. Terminou no Morumbi, São Paulo 2, Corinthians 1. Que jogo legal de ver. Como um título tira peso das costas, né? Como saiu um trator das costas do São Paulo, como saiu um ônibus, saiu uma carreta, né? Uma carreta bitrem das costas do São Paulo. Um Boeing 777, cara. Estou dizendo isso pelo seguinte, foi um jogo de reconciliação, um jogo de reconexão com a torcida, um jogo de parceria. Foi muito gostoso estar no Morumbi hoje. Muito gostoso. Porque ele foi o primeiro jogo grande depois daquela tensão que foi o jogo contra o Flamengo no domingo passado, título da Copa do Brasil. No meio da semana, o São Paulo teve um jogo de reposição contra o Coritiba, ganhou de 2-1. Era importante porque o São Paulo estava numa zona complicada do campeonato. E o São Paulo ganhou. E hoje o São Paulo teve um clássico que poderia dificultar as coisas, poderia jogar de cabeça desligada, poderia jogar sem pôr o pé em dividida, poderia jogar sem prestar atenção. No entanto, tinha muita coisa envolvida. O São Paulo ainda precisava se afastar mais da zona perigosa do campeonato. O São Paulo precisava lembrar que parte da torcida que foi hoje ao Morumbi, 57 mil pessoas, e eu estive com 3 hoje ao meu lado. Eu fui sozinho, mas conversei com essas pessoas. 3 pessoas ao meu lado que não conseguiram ir na final da Copa do Brasil e estavam tristes por não terem conseguido ir. O jogo de hoje era uma espécie de compensação para essas pessoas. Muita criança no estádio, muita criança no estádio, curtindo, vendo de perto os seus jogadores, e o São Paulo resolveu dar um presente para essa torcida. Começou meio complicado, porque começa com o São Paulo completamente desligado, o Corinthians franco atirador vai lá, meio sem querer faz um gol com o Romero, mas não produz mais nada depois disso. E a torcida chamou o São Paulo para o jogo. A torcida gritou, a torcida não vaiou, mas a torcida falou, vamos lá. E aí, o gol do Corinthians foi aos 2h30. Aos 5 o São Paulo já era um time mais presente no ataque. E aos 10 o São Paulo era o senhor absoluto do jogo. Pressionando, articulando, entrando no campo do Corinthians, não permitindo que o Corinthians jogasse. Só que o gol não saía. Mas era uma questão de tempo. Era uma questão de tempo até sair na cobrança de escanteio. A bola atravessa toda a área. Tem o voleio do Caleri para tentar fazer o gol e o Nestor bate na bola. Opa, minto. O Nestor bate pro gol, a bola resvala e vai pro gol. O São Paulo empata o jogo. Estamos vendo o Nestor Days, né? E o São Paulo não sai de cima do Corinthians. Eu fiquei com um temor de que o São Paulo pudesse amolecer de novo,
Vamos administrar a vantagem. O gol foi tarde, né? O gol foi tarde, o gol foi perto dos 40 minutos, eu não lembro agora a minutagem, de verdade. 37 talvez, eu não lembro com exatidão, vou dar uma olhada depois. Mas o fato é que o São Paulo não saiu de cima, até que numa sequência de passes que dá quase 2 minutos de troca de passes, 2 minutos e 16, se não me engano, de toque de bola, sem perder a bola. O São Paulo começa na sua defesa, toca para o lado esquerdo, volta para a defesa, toca para o lado direito, atravessa rodando a bola da esquerda para a direita, entra pelo meio, tenta a jogada, a bola volta para a referência do centro, recomeça a jogada pelo lado esquerdo, volta para o meio, tem a penetração ali pelo meio, a troca do passe para o lado direito em profundidade, a volta dessa bola para o meio da área, a deixada do Alisson e o chute do Calleri e o golaço que o São Paulo fez. 2-1 contra o Corinthians. O Morumbi virou um caldeirão. Intervalo de jogo, porque esse gol foi aos 46, o jogo acabou aos 48. E aí volta o segundo tempo. E aí a gente tem uma coisa, cara, que eu queria agradecer os jogadores do São Paulo. Porque o que o São Paulo fez hoje, do minuto 0 do segundo tempo até os 25, 26, foi uma coisa linda. O São Paulo não fez o terceiro gol, mas o que o São Paulo jogou de bola, o que o São Paulo pressionou o Corinthians, o que o São Paulo rodou a bola, o que o São Paulo cruzou na área, o que o São Paulo tentou, chutou. E aí é de se reconhecer, até coloquei nos meus textos, ele fará muita falta quando parar. O Corinthians tem um fora de série debaixo das traves. O Cássio é brincadeira. Em pelo menos 3 momentos no primeiro tempo e 2 no segundo, com muita desenvoltura, ele impediu gols certos do São Paulo. 2 deles nesse período de pressão absurda no segundo tempo. E não foi só uma pressão de encurralar o adversário. Cara, foi uma pressão com toque, uma pressão com chapéu, com matada no... Olha, maravilhoso. Só que o Corinthians acabou fazendo algumas alterações. Alguns jogadores que não estavam tão bem saíram, outros entraram. A orientação do técnico do Corinthians, comando hoje, que era o Lázaro, foi do time passar a ocupar espaço dentro do campo do São Paulo. Isso coincide com o momento em que o Dorival tira o Rato. E aí, sempre que se tira o Rato, você perde, além de um jogador de velocidade que ajuda na criação, uma parede do lado direito. Porque ele faz o primeiro combate, né? Então, sem ele, abriu-se um corredor. O Corinthians trabalhou muito ali daquele lado esquerdo com perigo. O Corinthians melhorou a partir dos 28 minutos do segundo tempo e rivalizou com o São Paulo, foi para cima. Olha, o Corinthians fez pelo menos 10 minutos de pressão, não exatamente igual a que o São Paulo fez no Corinthians, mas uma pressão de incomodar. E o São Paulo se encurralou ali, até que começou a respirar quando entra o Michel Araújo, que é um desafogo. O time começa a achar de novo caminhos para sair dali, e aí começa a afastar o Corinthians de novo do seu campo, até que consegue respirar outra vez, e aí faz nova pressão, e aí nos últimos 5 minutos de jogo foi uma pressão absurda do São Paulo, e teve o acréscimo. No acréscimo, nos últimos 3 minutos, teve uma pressão de novo, mas aí foi no abafa, né? Aí foi um abafa do Corinthians para tentar fazer o segundo gol, mas felizmente não conseguiu, porque a torcida do São Paulo, de novo, assim como foi na Copa do Brasil, não merecia sair hoje do Morumbi com um resultado negativo, depois de tudo que viu. O São Paulo tinha que ganhar o jogo. O São Paulo construiu para vencer o jogo e tinha que vencer o jogo, sabe? E aí o torcedor não saiu frustrado. Se o Corinthians faz um gol ali com 49, 50 minutos, e não seria exatamente injusto, porque depois dos 30 do segundo tempo, a pressão do Corinthians foi genuína. Mas seria muito triste para a torcida do São Paulo. Que apoiou, que não parou de gritar, que levou esse time junto. Então foi um sábado mágico. Foi uma delícia estar no Morumbi hoje. Rapidamente, algumas questões que vão surgindo, porque agora
Agora o time meio que relaxa um pouquinho, né? E começam a surgir algumas questões. Por exemplo, nunca o São Paulo teve, e o futebol moderno pede isso, né? Os grandes times do mundo fazem isso. E o São Paulo já lutou para ter isso, porque teve técnicos que pensam com essa cabeça, especialmente o Diniz e o Rogério. Não, o Diniz não. O Rogério sim, e o Crespo sim. O Diniz é diferente, o Dorival é um misto dos dois, de Rogério Crespo e Diniz. Falando o São Paulo não pode e não tem dessa vez, o São Paulo consegue finalmente ter um time que não precisa ser 11 titulares. E quer saber, isso é a melhor coisa que um grande time pode ter. Como é que você pega o Luciano, que é um dos maiores definidores do São Paulo dos últimos 3 anos, um jogador que não deixou o time na mão em nenhum momento, que quando o São Paulo estava numa dureza danada, depois de ter perdido um título brasileiro que estava quase ganho, e ele depois se machucou e tudo, foi um cara que não abandonou o time, gravava, postava vídeo comemorando gol, ia pro estádio, sabe? Cara que fez gol em final, cara que abriu o caminho para a semifinal da Copa do Brasil ser conquistada, cara que quase faz o gol definitivo do título domingo passado na Copa do Brasil. Como é que você não põe um cara desse para jogar? Por outro lado, como é que você não põe o Lucas para jogar? E já ficou provado que no 4-2-4 com Lucas e Luciano não dá. Eu acho que o Dorival tem que insistir e acho que pelo técnico que ele é, ele insistirá. Mas ele fez bem em tirar a insistência nisso agora, porque era um momento ainda de definição. Eu diria até que o São Paulo tem que pelo menos mais 2 jogos ganhar, para ficar mais tranquilo. E acho que dá para tentar fazer isso em casa. Dá para tentar fazer isso com o Grêmio, dá para tentar fazer isso com o Cruzeiro, né? São os próximos 2 jogos em casa que o São Paulo vai ter. Vai demorar para chegar nesses jogos ainda. Porque tem Vasco fora semana que vem, aí tem data FIFA, aí tem Goiás fora. Depois do Goiás, aí tem Grêmio em casa, Palmeiras fora. Eu acho que a ordem é essa. Me corrijam depois, mas eu acho que é essa. O que o Grêmio é no Morumbi eu sei, e que o Palmeiras é fora eu sei. Eu não lembro a ordem. Depois do Goiás, acho que é Grêmio, Morumbi, Palmeiras, Allianz, Atlético Paranaense, Liga Arena, Cruzeiro, Morumbi. Da distância é grande. E tentar fazer o melhor resultado possível nesses outros jogos. O Vasco não será fácil, porque está travando uma luta insana contra o rebaixamento, parece que está conseguindo. O Goiás talvez, o Goiás deu uma desanimada. E aí tem Grêmio em casa, que você tem que tentar ganhar para o relaxamento não tomar conta, né? E aí você tem Palmeiras fora, eu sei que é um rival, mas se perder já não vai, talvez, causar tanto estrago. Mas acho que tem que sempre tentar ganhar. E aí tem jogos mais tranquilos que você pode administrar. Estou dizendo isso porque acho que esse é o período correto, ideal, para que o Dorival possa fazer isso, sabe? Até testar Lucas e Luciano, que a gente não viu dar certo, mas a gente sabe que futebol é insistência. Mas se não der, você pode começar um jogo com o Luciano titular e começar outro com o Lucas titular. Você pode montar uma dinâmica onde num jogo o Luciano sempre entre e no outro jogo o Lucas esteja no banco e entre. E nesse meio tempo o Rames Rodrigues pode entrar também. Hoje ele entrou um pouco fora da rotação do jogo, mas depois acabou entrando. Ele percebeu que era um jogo mais acelerado. Mas ele é um cara que pode compor um jogo ele com o Luciano e num outro jogo o Lucas com o Caleri, sabe? Ou ele com o Luciano sem Rato e sem Nestor, enquanto com o Nestor joga Lucas e Rato e Caleri. Enfim, finalmente o São Paulo poderá experimentar. Que é aquela coisa de você... É o Guardiola que joga com o Gundogan um dia, depois no outro jogo o Gundogan não joga. Num ele começa, no outro não começa. É o Kevin De Bruyne que é titular em boa parte do ano, mas depois fica no banco e entra no segundo tempo.
durante 2, 3 jogos, depois reassume a titularidade e sai no intervalo. Por quê? Porque o time tem mais gente, o time não tem só 11. E o São Paulo tem Luciano lá, que é um jogador importante, e essa discussão começa por causa do Luciano, mas o São Paulo vai ter Galopo de volta, gente. O Ferrarese já voltou, o zagueiro. O Erisson em algum momento vai voltar. E esses caras vão ter que jogar. O Galopo era artilheiro do campeonato quando ele parou, quando ele machucou. Você não vai pôr esse cara para jogar? Né? Então, chegou a era do São Paulo mais 11. Luciano alterna, Lucas alterna, Galopo quando voltar alterna, Rames alterna. Time sem 11 definidos. Time que pode rodar ao mesmo tempo. Tem as discussões em torno de eventuais saídas. O Beraldo renovou essa semana. Tem o zum da saída do Luciano, porque o Luciano é pretendido pelo mundo árabe, é muito difícil. Mas ele já ficou uma vez, talvez fique de novo. Agora, é aquele negócio, talvez o cara veja que não tem oportunidade e pense em sair. E ele é o jogador mais decisivo do São Paulo nos últimos tempos. Sem dúvida que é. O Rafinha deu uma entrevista e disse que vai parar. Depois o Sombra, nosso companheiro lá da 97, parceiro, deu a informação que na 97 ele garantiu que ficaria até 2024. O fato é que o Rafinha já está mesmo em fim de carreira. Se ele vai parar em dezembro ou não, um detalhe. Ele pode tentar jogar uma Libertadores, ele pode tentar jogar a Libertadores naquele formato descansa no Paulista e no Brasileiro e joga Libertadores. Há uma série de possibilidades aí. O fato é que ele é um jogador que já cansou. Ele veio jogar no time do coração dele, um time que lá atrás ele garantiu que queria jogar. Ele falava muito do São Paulo quando estava no Bayern de Munique. Ele voltou para o Brasil, foi parar no Flamengo, depois foi parar no Grêmio. Quer dizer, a trajetória dele foi o afastando do São Paulo, mas por essas ironias da vida, ele chegou no São Paulo já no final da carreira. Com o Rogério, ele alternava jogar ou não, né? O Dorival insistiu com ele. Ele não seria o titular absoluto, a gente sabe disso. Se tivesse condições, o número 2 do São Paulo é o Igor Vinícius. Mas acho que por tudo que o Rafinha fez, cara, ele vai ter que ser lembrado. Ele é um cara muito sério, ele leva... Eu sei, ok, ele falou é São Paulino, mas não é só por isso, não. Era assim no Bayern, era assim no Flamengo. Ele é um sujeito que leva muito a sério a profissão, conhece muito de futebol. Então ele se dedica, e o papel dele tem sido fundamental nessa equipe. Se ele parar, não haverá reposição. Você pode ter outro jogador com perfil de liderança, você pode ter alguém que mexa com os brilhos da equipe, mas o mesmo jogador você não vai ter. São personalidades únicas. Únicas. Rafinha fará falta. E, para ir para o final desse vídeo, que já está ficando longo, mas aqui os assuntos foram vindo, eu preciso falar de Dorival Júnior. Eu falei aqui depois do jogo contra o Internacional. O time do Dorival acabou. O time estava indo automaticamente em busca de um objetivo. Poderia ganhar a Copa do Brasil, mas sem brilho, mas com muito esforço, porque os jogadores não iam deixar passar, mas precisava melhorar o nível de jogo. Senão o São Paulo ia descer a ladeira. Bom, o fato é, de verdade, o São Paulo continuou jogando mal. O São Paulo não jogou bem as finais. Do ponto de vista técnico, não. Do ponto de vista da aplicação, da entrega, da correria, sim. Do ponto de vista técnico, não. Não foi um grande São Paulo. Mas também não foi um grande Flamengo. Não foram grandes jogos, prevaleceu quem lutou mais. Mas, está aqui nos vídeos anteriores, eu disse, se o Dorival perder a Copa do Brasil, depois dessa sequência de resultados pífios, tem que ser mandado embora na hora, porque é sintoma de que o trabalho ruiu. Se ganhar a Copa do Brasil, mesmo a gente entendendo que é um esforço a mais de cada um, aí você tem que dar ao sujeito, primeiro, o mérito por aquilo, e segundo, ele merece ter a oportunidade de tentar ficar. Só que aí eu fiz a seguinte observação, que se sente com ele na terça-feira, depois de todas as festas, e diga assim, Dorival, vamos fazer o São Paulo de quando você chegou. Eu não sei se essa conversa existiu, ou se o Dorival fez uma autoanálise, uma autocrítica. O Dorival deu 2 entrevistas belíssimas.
A entrevista da final da Copa do Brasil e a entrevista de quarta-feira são exemplares de como alguém que leva a sério a sua profissão e o seu objetivo e a sua responsabilidade serve de exemplo para os outros. Porque ele leva, cara. E o Dorival, apesar da crítica pesada que eu fiz e que faço eventualmente, eu tive a oportunidade de entrevistar o Dorival no meu trabalho. O Dorival é um homem seríssimo, educadíssimo e honesto. Então eu sabia que o Dorival não ia deixar de trabalhar. Mas é óbvio que mesmo que você trabalhe, às vezes o seu esforço não adianta, porque você está caminhando para um lado e o time para o outro. Mas eu farei uma confissão aqui. Uma confidência, aliás. Eu não sei se teve a bendita reunião, mas o fato é, o São Paulo de quarta contra o Coritiba e o São Paulo de hoje contra o Corinthians são o São Paulo do começo do trabalho do Dorival. Então, ó, Dorival, não sei se teve a conversa, não sei se você fez essa autocrítica ou se você já fazia. Você é tão honesto que é capaz de você já ter feito antes. E você entendeu o que era para fazer. Por isso, cara, eu vou retirar, não retirar a crítica, porque a crítica era merecida. Mas eu vou retirar a forma mais pesada de falar. Você é um dos caras mais corretos que o futebol já produziu. E eu acho que agora eu vou dizer uma coisa, você merece mais, bicho. Porque o que você tem levado São Paulo a sério, ninguém levou nesses últimos anos. Com esse nível de seriedade. Rogério levou a sério, o Diniz foi maravilhoso. O Crespo, naquele primeiro período, foi maravilhoso. Todos eles honestíssimos. Mas, cara, como você está levando o desafio de estar no São Paulo a sério. Tô grato a você, cara, de verdade. E para fechar de vez, a diretoria do São Paulo, ok. Era clássico, 57 mil pessoas no Morumbi. É só público espetacular, né? Só que o campeonato vai começar a perder um pouquinho da graça agora. E o São Paulo não tem que jogar para estádio vazio, né? Então vamos lá, diretoria. Hoje uma arquibancada foi R$120. Estou falando do preço para o público. Nos setores leste e oeste, que são os centrais mais procurados pelos torcedores. O setor popular estava R$70, se não me engano. É muito caro, velho. Popular é trintão. É trintão, amigão. Fim do ano vem aí. São Paulo vai jogar mais 5 jogos em casa só. Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, olha só, na última rodada. Cuiabá. Acho que só, né? 4. Cruzeiro, Grêmio, Cuiabá. Hoje foi o Corinthians, né? Cruzeiro, Grêmio, Cuiabá. Qual que é o outro que falei? Caramba. Flamengo. Botafogo já jogou, Fluminense vai ser no Rio. Vasco já jogou, vai ser no Rio também. América, não, América já foi. Atlético vai ser. Então são 4 só. São 4, porque o São Paulo agora tem 26, 27, 28, 29, 30 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São Paulo tem 13 rodadas pela frente. São só 4 mesmo, gente. Bom, o fato é que o São Paulo não tem lá muito jogo pela frente no Morumbi. Pô, trintão o popular, campanha, trintão o popular. Vamos encher o estádio com quem quer ver o São Paulo, cara. Trintão no popular, mete 80 aí nas laterais ou tal. Tem a do lado lá da Independente, que é, acho que sempre 10 a mais popular, né? 40. Deixa 40. Embaixo, mete lá aquela cadeira térrea lá. Tava custando R$100, mete 50. Não, 50 é pouco. Mete 80 ali, pô. Vamos nós. Vamos lotar o Morumbi com o povão até o final do Brasileirão. Beleza? Abraço, gente. Obrigado, hein? Voltaremos na semana que vem, só depois do jogo com o Vasco. Então é um descansinho aqui do canal Tricolaço. Até lá.